comigo. Hoje eu paguei os meus votos. Quando você olha para o livro de Levítico, capítulo de número 3, verso 1, verso 17, você entende ali o que são os sacrifícios pacíficos. O que ele está dizendo? Olha, eu já cumpri com o rito. E é isso que infelizmente tem acontecido no nosso meio. A gente está mais vivendo dos ritos do que de uma vida separada ao Senhor. Infelizmente, a gente é muito bom de cumprir rito. A gente vem na igreja, a gente paga o dízimo, a gente entrega as nossas ofertas, a gente carrega a Bíblia, a gente usa aquilo que é o traje, muitas vezes adequado para estar na casa do Senhor. Porém, uma das coisas que nós precisamos entender: o rito não mostra quem nós somos. O rito muitas vezes só faz resplandecer aquilo que nós queremos apresentar, que somos por fora, porque aquilo que somos por dentro, o único capaz de entender se estamos agindo certo ou errado é o Espírito Santo de Deus. É Ele que sonda o meu e o seu interior. Mas muitas vezes nós até praticamos todos os ritos para que as pessoas olhem para nós e tenham a sensação que nós estamos agradando ao Senhor. Mas essa noite o Espírito Santo nos convida a não vivermos daquilo que é rito, daquilo que o homem pode ver, mas vivemos daquilo que o Espírito Santo pode observar e achar graça na minha vida e na sua vida. Aleluia. O que a gente precisa tomar cuidado é ver se o ambiente que está sendo produzido não é um ambiente que pareça com aquilo que é certo. Segundo, o que ela vai tentar demonstrar aqui no pecado, na ação aqui, ela vai tentar demonstrar uma certa segurança. É isso que o pecado muitas vezes nos leva também. Olha o que ela diz no verso 19, no verso 20: pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Segundo, ela vai tentar transmitir um ambiente de segurança. É isso que o pecado muitas vezes faz. Ele tenta transmitir para mim e para você um ambiente seguro. Não, ninguém está vendo, ninguém vai descobrir, ninguém vai ver. É só entre eu e fulano, é só entre eu e ciclano. O que eu estou fazendo aqui agora, não tem ninguém por perto contemplando. A gente só não pode esquecer, irmãos, que sobre nós tem dois olhos como chamas de fogo, que sabe exatamente o que eu e você estamos fazendo e estamos pensando, porque um dos atributos de Deus é a sua onisciência, e Ele, na onisciência, Ele sabe exatamente o que eu estou falando e o que eu estou pensando agora, o que você está pensando agora e o que você vai fazer daqui a pouco. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Não podemos olhar para o ambiente que demonstra um ambiente de segurança e achar que ninguém vai estar vendo o que eu e você estamos fazendo. Pode o homem não ver, mas os olhos do Senhor permanecem sobre mim e sobre a sua vida. Aleluia. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. E aí, voltando para o texto, ela está deixando bem claro para aquele jovem: fica tranquilo, não precisa preocupar. Primeiro, ela produziu um ambiente comum. Segundo, ela tentou demonstrar para aquele jovem que havia uma certa segurança no erro. E é isso, vou repetir, é exatamente isso que o pecado tenta trazer para mim e para você. Uma certa segurança. Não pode fazer que vai dar certo, daqui a pouquinho isso passa, ninguém vai conseguir ficar sabendo, mas não fica nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Nada. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, irmãos, há de ser revelado um dia. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado, ele tenta fazer isso. O objetivo do pecado é exatamente nos afastar do Senhor, é tirar a nossa comunhão com Deus. E essa mulher vai deixar isso claro. Salomão está abordando aqui em Provérbios acerca dessas fases do pecado, do erro, da queda. E quando você olha, você vai ver que ela vai dizer assim: olha, o meu marido não está em casa, partiu por uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata
madrugada e não voltará antes da lua cheia. Você sabe que a lua tem as suas fases. Olha como Salomão era especialista naquilo que ele escrevia. Ele está deixando bem claro: olha, vai levar um tempo. Você pode praticar aquilo que é o errado, não vai ninguém ficar sabendo agora, vai levar um tempo. E ele está utilizando disso. Aquela mulher está dizendo: olha, vem, pequemos, porque o meu marido levou uma quantidade de dinheiro e ele não vai voltar antes da lua cheia. Ele está dizendo: olha, há um tempo que ele vai estar fora e ele só vai voltar depois desse tempo. É exatamente isso que o pecado tenta produzir na minha vida e na sua vida. Não, a gente faz agora, o tempo incumbe de apagar tudo. Não apague, irmãos. A única coisa que apaga os nossos erros e os nossos pecados é o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Tempo não apaga o pecado, tempo não apaga a transgressão, mas cedo ou mais tarde eles aparecem. Mas nós que somos lavados no sangue de Jesus Cristo, temos sido esse antídoto na nossa mão. Se pecarmos, diz João, filhinhos, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é aquele que pode perdoar o meu e o seu pecado. Glória! Eu estou dizendo que a gente está isento de quedas, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso: aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Então, Paulo está deixando bem claro que todos nós temos a possibilidade de uma queda. Ele está dizendo: aquele que está de pé, ele não está se referindo a quem já caiu, quem está no pecado, não. É exatamente aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E infelizmente, o fracasso de muitos hoje dentro da igreja tem sido as quedas que o adversário tem produzido em algumas vidas, infelizmente. E com isso a obra do Senhor também tem sofrido muito nos últimos dias. Mas vamos lá, quais são as consequências? Porque Salomão, quando vai escrever aqui, ele vai demonstrando essas fases frente a esse ato que ele está contemplando da janela da sua casa e vendo esse jovem com falta de juízo trilhando esse caminho do erro. Mas ele vai deixar claro as fases, está registrado aqui, e as consequências que o erro e que o pecado gera na minha vida e na sua vida. Porque olha o que diz aí, olha, vai dizer no versículo assim: porque há muitos feridos derrubou. Percebe que a ação do inimigo é sempre agir ou atacar naqueles que estão em linha de frente ou naqueles que são fragilizados. Percebe, irmãos, você quando olha para um crente, um irmão que mais cedo ou mais tarde, você vai ter que lidar com uma situação que envolveu esse irmão. Na maioria das vezes, essa pessoa já vinha fragilizada por outras atitudes. Ou mesmo foram pessoas que estavam em um exercício de uma certa liderança, porque o inimigo, eu falava a semana passada, antes da festa, com um jovem acerca disso. Pastor, ele perguntou: pastor, por que a gente que está à frente somos tentados? Eu dizia para ele: é muito simples, porque se você cair, você não vai sozinho. Você tem uma grande possibilidade de levar um número muito grande com você na queda, porque você acaba sendo vitrine, você acaba sendo espelho, e o diabo quer exatamente isso. Tem um livro, lê esse livro, Por que Caem os Valentes? É extraordinário esse livro. Por que caem os valentes? Os homens que caíram no contexto bíblico eram homens que Deus havia levantado com missões específicas, com projetos extraordinários. Nós poderíamos citar inúmeros deles, mas só fazer menção de Sansão. Era um homem chamado por Deus para ser nazireão de Deus. Foi um homem que deveria se apartar de tudo aquilo que assemelhava ao pecado, mas foi exatamente isso que esse homem fez. Associou-se a tudo aquilo que era errado. E você viu a situação que Israel enfrentou por causa de um homem que Deus havia chamado para ser o libertador daquela nação. Por isso, eu e você, como servos do Senhor, líderes da casa do Senhor, precisamos tomar o máximo de cuidado, porque o pecado, a queda que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, não traz consequências só para mim, só para você. Há uma grande possibilidade de levar muita gente
nossas falhas. Porque nós somos chamados para sermos líderes, fomos chamados para estar à frente do rebanho, fomos chamados para estar à frente do departamento, e é exatamente sobre essas pessoas que o inimigo trabalha. Não pense você que o inimigo luta por você simplesmente pelo fato de não querer você servir no Senhor. Ele sabe, ser irmão cristão, a notícia logo vai sair na sociedade, logo vai sair na sua rua, os seus vizinhos vão ficar sabendo, mas devemos tomar cuidado, que o sangue de Jesus Cristo possa nos cobrir a cada dia, e todas as vezes que o inimigo levantar contra a minha vida e sobre a sua vida, que nós possamos clamar por misericórdia, clamarmos por socorro, porque socorro da parte do Senhor sempre vem para aqueles que o buscam, sempre vem para aqueles que o clamam. Então, segundo, primeiro, a consequência do pecado. Diz aí, porque há muitos feridos derrubou. O pecado faz isso. A imoralidade, aquilo que é contrário à vontade de Deus, ela derruba o cristão. Segundo, olha o que diz o texto: são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. O que Salomão está deixando bem claro, que por causa do pecado, por causa da tentação, e aqui especificamente por causa da imoralidade, olha o que o pecado faz: são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Salomão repita, pega esse contexto do capítulo 7,